Eu nunca imaginei que o meu destino tomaria o rumo que tomou naquela noite. Nunca imaginei que o meu nome, Khalid, o nome do Sheik, seria o último que eu ouviria antes do maior golpe da minha vida. A cerimônia foi grandiosa, algo que todos esperavam de um casamento de um homem como eu, perfeito, imponente, digno. Eu estava casando com Laila, uma mulher que sempre sonhei ter ao meu lado, uma mulher que parecia ser a perfeição em pessoa. Mas naquele momento, eu não sabia ainda que, ao me casar com ela, estava me casando com um mistério, com a mentira e com algo que nunca imaginaria. A noite foi adornada com opulência, do tapete vermelho estendido até a entrada do grande salão, as luzes suaves iluminando o rosto de cada convidado ilustre, e a música suave tocando enquanto todos nos observavam. Laila, com seu vestido deslumbrante de seda branca, caminhava até o altar, seus olhos fixos nos meus, como se estivéssemos no centro de um conto de fadas. Eu poderia sentir a vibração da emoção ao meu redor, as batidas de meus próprios pulsos em sintonia com o batimento forte de meu coração. Mas havia algo em seu olhar. Algo que eu não consegui identificar no início, uma sombra que passava rapidamente por seus olhos a cada passo, como se houvesse um peso que ela estava carregando, uma carga que não podia ser compartilhada. Eu a amava, sabia disso. Laila sempre foi um mistério fascinante para mim, e eu me entreguei a ela de corpo e alma. Eu a conheci em uma festa há alguns meses, uma mulher enigmática, com uma graça e uma elegância naturais, um charme misterioso que me deixou cativado desde o primeiro instante. Ela se encaixava perfeitamente no meu mundo, e eu acreditava que nosso casamento era o início de um novo capítulo, de uma união sólida que poderia suportar qualquer adversidade. Mas a verdade, que eu só viria a descobrir mais tarde, é que o casamento que estava prestes a acontecer não era apenas uma união de corpos e almas, mas uma fusão de segredos enterrados profundamente, segredos que Laila carregava com ela e que, naquele momento, eu não podia compreender. Quando o ritual de casamento finalmente chegou ao fim e o ossinho foi pronunciado, com todos os olhos voltados para nós, o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida, se transformou em algo distante, como uma memória distante que eu já sabia que não seria real. Algo estava fora do lugar, e eu sabia disso. Mas eu fechei os olhos para a realidade e me deixei levar pela ilusão. A festa de casamento continuou, mas minha mente estava distante. Eu vi Laila sorrir para todos ao nosso redor, mas seus olhos estavam em outro lugar. Ela estava tentando esconder algo, mas eu não sabia o que. Estava tentando convencer a todos, e a mim mesmo, de que tudo estava bem. Naquela noite, a lua brilhava com uma luz suave e tranquila, refletindo nas águas do jardim. Os convidados estavam dançando, celebrando a união, e eu estava em um transe, com o peso de algo inexplicável me esmagando lentamente. Eu sabia que havia algo errado, e o que quer que fosse, logo eu descobriria. Após a festa, nos retiramos para a suíte de núpcias, onde Laila parecia um tanto tensa, embora tentasse disfarçar. Ela estava quieta, evitando meu olhar direto. O silêncio entre nós foi constrangedor. Eu tentava conversar com ela, mas suas respostas eram curtas, frias, como se houvesse algo em seu coração que não podia ou não queria compartilhar comigo. Eu a observei de longe, enquanto ela se preparava para descansar. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber mais, algo me impulsionava a entender o que estava acontecendo. Eu me aproximei dela, toquei sua mão suavemente, mas ela se afastou, um movimento quase imperceptível, mas muito claro. Laila, o que está acontecendo? Você parece distante. Perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Ela me olhou por um momento, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que não tinha visto antes. Não é nada, Khalid. Eu só estou cansada, acho que a cerimônia me deixou exausta. Ela respondeu, mas havia algo em seu tom que me fez duvidar de suas palavras. Eu sabia que ela estava escondendo algo, sabia que havia algo mais por trás daquele sorriso suave. Mas, como qualquer homem apaixonado, eu não queria acreditar no que minha intuição me dizia. Eu queria acreditar nela, queria acreditar que nossa história seria perfeita. E, por um momento, deixei o mistério para trás. No entanto, quando a noite avançava e Laila adormeceu, algo dentro de mim não conseguia descansar. Eu sabia que havia algo errado, mas o que poderia ser?
Eu não sabia. Era tarde demais para questionar, ou pelo menos parecia. Na madrugada seguinte, quando acordei, Layla já não estava ao meu lado. Eu me sentei rapidamente na cama, um frio correndo pela minha espinha. Eu a procurei pela casa, mas ela não estava em lugar algum. Todos os quartos estavam vazios, e a mansão parecia deserta, como se uma força invisível tivesse arrancado sua presença. Meu coração disparou, e uma sensação de pânico começou a me consumir. Eu gritei seu nome, procurei por todos os cantos da casa, mas nada. Como isso era possível? Onde estava minha esposa? O que eu não sabia naquela manhã, o que não sabia naquele instante, era que o desaparecimento de Layla era apenas o início de um mistério muito maior. Era o começo de uma busca cheia de revelações, onde segredos que ela havia guardado com tanto zelo viriam à tona, e onde meu amor por ela seria desafiado até os limites. A mulher com quem eu casara não era apenas minha esposa, mas uma mulher com um passado sombrio que eu jamais imaginaria. E isso, eu logo descobriria. Eu corri pela casa, chamando o nome de Layla, mas tudo estava em silêncio. A mansão, que costumava estar cheia de risos e vozes, agora parecia um lugar vazio. Quando finalmente encontrei o quarto dela, meu coração parou por um momento. Lá, no meio da cama desfeita, estava uma carta. Suas palavras estavam escritas com uma caligrafia familiar, mas a mensagem foi um soco direto no meu estômago. Não procure por mim. O perigo está mais perto do que você imagina. Essas palavras me assombraram, e naquele instante, uma sensação gelada me percorreu, como se a própria casa estivesse me observando. O que Layla estava escondendo? E por que eu, seu marido, não sabia de nada? Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa, eu precisava encontrá-la. E rápido. Mas a verdade era que eu não estava preparado para o que eu iria descobrir. O sol ainda não tinha se erguido completamente, mas o medo que invadia meu peito era tão pesado quanto a noite que se arrastava. Eu olhava para a carta que Layla havia deixado, as palavras ainda reverberando em minha mente. Não procure por mim. O perigo está mais perto do que você imagina. O que isso significava? Quem estava atrás dela? E, mais importante, por que ela tinha fugido? Ela não era uma mulher que agiria sem explicação. Eu sabia disso. Conhecia o olhar determinado, a força com que ela tomava decisões. Mas esse desaparecimento, e isso era diferente. Eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Levantei-me da cama, ainda em choque, e comecei a vasculhar a casa. Cada canto parecia agora um labirinto de incertezas, uma representação do meu próprio estado mental. Layla não estava mais ali. A casa estava fria, vazia. Eu corri pelos corredores, chamando por ela, esperando que, de alguma forma, ela estivesse apenas brincando comigo, ou talvez em algum canto escondido, esperando para me dar uma explicação. Mas, claro, isso não aconteceria. Eu sabia disso. E foi nesse momento que percebi que o verdadeiro pesadelo começava. Eu não sabia nem por onde começar. Com a carta ainda em mãos, decidi fazer a única coisa que me parecia sensata, procurar por pistas. E, para isso, eu precisaria dos meus homens de confiança, pessoas que poderiam me ajudar a investigar discretamente sem que minha família soubesse da intensidade da situação. Jamal, meu braço direito, foi o primeiro a ser chamado. Ele sabia que algo estava errado. Sempre soube. Você tem alguma ideia de onde ela possa ter ido? Jamal perguntou, com a voz séria, enquanto olhava para a carta que eu entreguei a ele. Ele não parecia surpreso, mas sim preocupado, como se soubesse que isso era mais do que apenas um desaparecimento de noiva. O que é isso, Khalid? O que ela está tentando nos dizer? Não sei, Jamal. Eu não consigo entender o que ela queria dizer com o perigo está mais perto do que você imagina. Eu estava começando a ficar frustrado. Cada palavra da carta me fazia mais questionador, e mais confuso. Eu não sei quem ou o que está atrás dela, mas eu vou encontrar uma maneira de entender. Jamal olhou para mim com uma expressão que não pude interpretar.
Ele estava calado por um tempo, como se ponderasse as palavras com cautela. Você sabe que Laila tem um passado, não é? Um passado que não compartilhou com você? As palavras de Jamal caíram sobre mim como um balde de água fria. Ele tinha razão. Laila nunca falou sobre sua infância, ou sobre sua vida antes de nós nos conhecermos. Sempre foi um mistério. Ela sempre foi misteriosa demais para alguém tão próximo a mim. Eu nunca questionei isso, mas agora isso me parecia a chave de tudo. Ela não era quem você pensava, Jamal disse, como se soubesse o que eu estava sentindo. Ela tem um passado sombrio. E, talvez, ela tenha fugido para protegê-lo. Ele parecia hesitante, como se não quisesse me dar uma verdade dolorosa. Aquelas palavras começaram a martelar em minha mente. O que Jamal estava tentando me dizer? Ela tinha fugido? Mas por quê? O que ela estava tentando esconder? Foi então que uma ideia me atravessou a mente com força. Talvez fosse verdade o que ele estava insinuando, talvez Laila não fosse apenas a mulher com quem eu me casaria, mas alguém completamente diferente, com segredos que poderiam destruir a imagem que eu tinha dela. Eu não conseguia mais permanecer ali, perdido em minhas próprias dúvidas. Eu precisava agir. De imediato, organizei uma equipe para começar a investigação. Eu não podia mais esperar. Sabia que Laila não havia apenas desaparecido por vontade própria, como ela queria me fazer acreditar. Algo estava acontecendo, algo muito maior, e eu precisaria enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. A investigação começou com os amigos próximos de Laila. Fui até sua amiga mais íntima, Zara, uma mulher discreta e inteligente, mas com um olhar penetrante que parecia sempre ver além das palavras. Ela era a única que talvez soubesse alguma coisa. Ao chegar à casa de Zara, senti uma tensão no ar. Ela me recebeu com um sorriso fraco, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Ela sabia o que eu estava ali para descobrir, mas não parecia querer me dizer. Sentei-me com ela, e comecei a conversar. Zara, você sabe onde Laila está? Perguntei diretamente. Ela deixou uma carta. Diz que o perigo está mais perto do que imagino. Você conhece algum tipo de ameaça ou algo que ela estivesse envolvida? Zara parecia hesitar, seus olhos se desviarem da minha face. Khalid, você não sabe. Ela nunca quis que você soubesse. O passado dela não é o que você imagina. Laila. Ela tem inimigos. Pessoas do passado dela, pessoas muito perigosas. Ela nunca te contou isso, mas ela fugiu porque não tinha escolha. Aquelas palavras me deixaram paralisado. Como ela pôde esconder isso de mim? Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Zara continuou, dizendo que Laila fugiu antes do casamento, não por vontade própria, mas por um ato de autopreservação. Ela me contou sobre um relacionamento complicado de Laila com alguém do passado, uma figura que ela nunca mencionou. Alguém que ainda a caçava. Essa era a razão do seu desaparecimento repentino. Um amor que havia virado um pesadelo. Fui envolvido por uma onda de emoções. Eu não sabia mais em quem confiar, nem o que acreditar. A mulher com quem eu me casaria estava sendo perseguida por fantasmas de um passado que ela nunca deixou transparecer, e agora eu estava completamente perdido. Eu queria acreditar que ela tinha uma boa razão, que estava fazendo isso para me proteger, mas a verdade me parecia mais cruel a cada minuto que passava. Com a nova informação, voltei para o meu escritório, onde a verdadeira investigação se intensificou. Eu sabia que Laila não era apenas uma mulher doce e amorosa. Ela era uma sobrevivente, uma mulher que possuía mais coragem do que eu podia imaginar. E agora, mais do que nunca, eu precisava entender seu passado, para saber como salvá-la. Eu fui até seu antigo apartamento, onde ainda encontrei alguns objetos pessoais, mas nada que indicasse onde ela poderia ter ido. Porém, uma foto caída no chão me chamou a atenção. Era uma imagem antiga de Laila com um homem que parecia muito diferente de qualquer pessoa que ela me havia apresentado. Uma expressão sombria, olhos penetrantes, e um sorriso que não parecia amigável.
Eu sabia que aquele homem tinha algo a ver com o desaparecimento dela. Eu olhei a foto por um longo momento, e naquele instante, uma sensação de medo profundo me tomou. Layla não estava apenas fugindo. Ela estava sendo caçada. Eu olhei mais uma vez para a foto, agora com uma sensação de urgência. O homem na imagem não era apenas alguém do passado de Layla. Ele estava em busca dela, e, a cada momento, eu me aproximava mais de uma verdade que eu temia. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, uma mensagem chegou ao meu telefone. Você está se aproximando demais. Se quiser vê-la de novo, pare de procurar. A mensagem foi curta e direta, e o nome do remetente, do passado. Isso foi mais do que eu poderia suportar. A cada segundo, o perigo se aproximava, e o jogo estava apenas começando. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Cada passo que eu dava me aproximava mais de uma realidade que eu nunca poderia ter previsto. O desaparecimento de Layla não era apenas um ato impulsivo. Não era uma fuga de uma mulher que havia se cansado da vida que ela compartilhava comigo. Não, isso era algo muito mais profundo, algo que eu ainda não compreendia completamente. Quando descobri que havia uma conexão entre Layla e o homem da foto, algo dentro de mim gelou. Não era apenas alguém de seu passado. Ele era alguém perigoso, alguém com o poder de mudar o curso de nossas vidas. O nome dele estava começando a se revelar, mas eu precisava de mais respostas. Algo me dizia que, se eu seguisse a trilha certa, eu finalmente entenderia tudo o que estava acontecendo. Mas eu tinha medo de o que poderia encontrar no final desse caminho. Foi quando eu decidi ir atrás de mais pistas sobre esse homem e seu vínculo com Layla. A imagem da foto me assombrava, e eu sabia que tinha que desvendar a conexão entre eles. Não podia mais continuar na ignorância. Eu não estava apenas tentando encontrar minha esposa, mas também entender o que realmente a havia forçado a desaparecer, para fugir para um lugar onde eu não poderia segui-la. Zara, a amiga de confiança de Layla, foi a primeira pessoa que eu procuraria. Ela sempre soubera mais do que dizia, eu tinha certeza disso. Ela não só estava perto de Layla, mas parecia conhecer segredos que a própria Layla jamais confiaria a mim. O que me incomodava, no entanto, era o silêncio de Zara. Ela sabia mais do que estava disposta a me dizer, e eu sentia isso em cada palavra que trocávamos. Zara, eu disse, minha voz firme. Eu preciso que você me conte a verdade. Quem é o homem daquela foto? O que você sabe sobre ele? Layla não estava apenas fugindo de alguém. Ela estava se escondendo. Do que ela estava tentando escapar? Zara hesitou, seu olhar se desviando para o chão. Eu sabia que ela estava lutando internamente, que queria me ajudar, mas que também tinha medo das consequências. Finalmente, ela levantou a cabeça e olhou-me nos olhos. Khalid, eu sei que você acha que tudo isso é uma grande mentira, que Layla simplesmente desapareceu por algum motivo. Mas não é isso. Ela está sendo perseguida por alguém do passado dela, alguém que ela tentou escapar durante toda a sua vida. Eu a interrompi, meu coração acelerando. Quem? Quem é esse homem? Zara suspirou profundamente, respirando fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que poderia destruir tudo o que eu acreditava sobre minha esposa. O nome dele é Omar Al-Farid. Ele era o amante de Layla antes de você. Mas não é só isso, Khalid. Ele tem laços com organizações criminosas. Ele foi um dos líderes de uma rede de tráfico de informações e riquezas no Oriente Médio. Quando Layla tentou se afastar dele, ele a forçou a se esconder. Mas agora ele a encontrou. E não vai parar até tê-la de volta. Eu fiquei em choque. Tudo o que eu pensava saber sobre Layla estava sendo desmantelado em frente aos meus olhos. Ela tinha se envolvido com Omar, e sua vida antes de mim estava entrelaçada com o crime organizado? Como eu não sabia disso? Como ela havia escondido isso de mim? A dor no meu peito aumentava a cada revelação. Mas por que ela nunca me contou? Eu perguntei, tentando entender. Por que ela não confiou em mim? Zara olhou-me com uma expressão de compaixão. Porque Layla nunca quis te envolver nisso,
Khalid. Ela te amava demais para colocar você nesse mundo de sombras. Ela pensou que poderia se livrar disso quando se casou com você. Mas Omar não perdoa e não desiste. Ele deve ter encontrado, e por isso ela teve que fugir. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sempre pensei que Layla tinha uma vida simples, uma vida que estava longe dos perigos do mundo. Mas agora, estava claro que ela havia se envolvido com algo muito maior e mais sombrio. A mulher com quem eu me casara não era apenas uma esposa amorosa. Ela tinha um passado marcado por cicatrizes que eu nunca teria imaginado. Eu sabia que eu tinha que agir. Eu não podia deixar Omar ter Layla de volta. Eu a amava demais para permitir que esse homem, esse monstro, tomasse o controle de sua vida novamente. Mas, antes de poder agir, eu precisava descobrir onde ela estava. Eu precisava encontrar Omar e saber o que ele queria com ela. A chave para salvar Layla estava em entender o poder que Omar tinha sobre ela. A primeira coisa que fiz foi procurar por Omar. A busca não foi fácil. Ele era um homem perigoso, com conexões que se estendiam por vários países e com uma rede de aliados em lugares que eu jamais imaginaria. Mas, com a ajuda de meus homens de confiança, começamos a rastrear qualquer pista que pudesse nos levar a ele. Cada momento que passava sem saber onde Layla estava fazia meu coração bater mais forte, mas eu não podia desistir. Eu tinha que encontrá-la. Ela estava com medo, e eu sabia que o tempo estava contra nós. A investigação nos levou a uma série de locais discretos, lugares onde Omar poderia estar se escondendo. Cada novo lugar que visitávamos parecia nos dar apenas mais perguntas do que respostas. Mas o que eu sabia, o que realmente sabia, era que se eu não encontrasse Omar e acabasse com ele, Layla nunca estaria segura. E a cada dia, minha desesperada busca se tornava mais urgente. Foi então que uma nova pista apareceu. Um informante anônimo nos contou sobre um esconderijo, um lugar isolado nas montanhas do deserto, onde Omar estava se escondendo. O nome desse lugar foi como uma flecha no meu peito. Layla havia sido vista lá. Eu sabia que a única chance que tinha de salvá-la era ir até esse lugar. Não podia mais esperar. Eu não sabia o que me esperava lá, mas algo dentro de mim dizia que a revelação final estava mais perto do que eu imaginava. Eu estava a caminho do deserto, meu coração batendo forte no peito, minhas mãos firmes no volante. O destino estava nos conduzindo para aquele esconderijo, e eu sabia que o que encontraria lá mudaria tudo. Mas quando o telefone tocou, interrompendo meus pensamentos, a voz do outro lado da linha me fez parar instantaneamente. Khalid, você está se aproximando demais. Se quiser que Layla continue viva, pare agora. O que você está prestes a fazer será o fim para ela. O medo me percorreu como um choque elétrico. Eu não sabia mais em quem confiar, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Eu não sabia mais em quem acreditar. O tempo estava se esgotando, e a cada hora que passava sem notícias de Layla, a incerteza se tornava mais opressiva. Eu estava me aproximando de algo muito maior do que imaginava, e o jogo, até então, estava começando a sair do meu controle. Mas algo em meu peito me dizia que, de alguma forma, Layla ainda estava lá fora, viva. A dúvida era, onde? E por que ela ainda não havia feito contato? No fundo, eu sabia que havia mais por trás desse desaparecimento do que eu poderia imaginar. Omar Al-Farid, o homem que ela fugia, não era apenas uma ameaça do passado. Ele era um monstro que a perseguia há anos, alguém que nunca tinha desistido de Layla, e agora, ele estava a um passo de ter o que sempre quis. Layla. Mas eu não estava disposto a deixá-la ir. Ela era minha esposa. E eu a amava. Não importava o que isso significasse ou o quanto meu mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Eu faria qualquer coisa para tê-la de volta. A investigação levou a uma pista crucial. Um informante, alguém com quem eu tinha contado antes, revelou que ele havia visto Layla em um dos refúgios secretos de Omar, uma antiga propriedade isolada nas montanhas do deserto. Um lugar distante, onde Omar costumava esconder seus inimigos, longe dos olhos curiosos. Eu sabia que era arriscado, mas não havia escolha.
Era ali que eu tinha que ir. O medo de perder Laila para sempre me consumia, mas a vontade de vê-la novamente, de tê-la de volta, me dava forças para seguir em frente. Eu estava a caminho quando algo dentro de mim me fez parar. O que eu faria se a encontrasse? Eu sabia que Laila não era a mesma mulher que eu havia casado. Ela tinha um passado que não compartilhava comigo, um passado que ela tinha tentado deixar para trás. Eu só não sabia quão profundamente esse passado a atingiria quando a encontrasse. Mas era tarde demais para dúvidas agora. Eu estava indo em direção ao refúgio de Omar e não voltaria até trazer Laila de volta para mim, ou até descobrir a verdade sobre o que havia acontecido. Enquanto me aproximava do local, a tensão aumentava. O deserto parecia interminável à minha frente, um mar de areia sob o sol escaldante. Cada passo que eu dava me aproximava mais de Omar e do passado de Laila, um passado que eu começava a entender, mas que ainda estava longe de compreender completamente. Quando finalmente vi a propriedade à distância, uma sensação de frio percorreu meu corpo. Algo estava errado. Algo me dizia que não deveria estar ali. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu não podia voltar atrás agora. Estacionei o carro a uma boa distância da entrada e, com cautela, me aproximei da casa, que parecia tão deserta quanto o deserto ao redor. As paredes, outrora imponentes, agora estavam cobertas de poeira, e a grande porta de ferro estava entreaberta. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento que batia contra as árvores secas que cercavam a propriedade. Quando entrei, a escuridão do interior da casa me engoliu. As luzes estavam apagadas, e o ar estava denso, como se a casa estivesse guardando algo que eu não estava preparado para encontrar. O cheiro de mofo e de algo antigo me atingiu de imediato. Eu caminhei cautelosamente pelo corredor, tentando manter a calma, mas o medo estava crescendo em mim. O que eu realmente estava procurando aqui? Foi então que eu a vi. Laila estava ali, de pé no meio de uma sala escura, com os olhos fixos em mim. Ela parecia diferente. Sua expressão não era a mesma de antes, não era aquela mulher cheia de vida e amor que eu conhecia. Agora, ela parecia distante, quase como se estivesse em algum lugar muito longe de mim. Seus olhos estavam nublados, como se carregassem uma dor profunda que eu não poderia compreender. Eu corri até ela, mas, ao me aproximar, ela deu um passo para trás, afastando-se de mim. Laila, minha voz falhou. Não sabia o que dizer. O que estava acontecendo? Eu a encontrei, mas ela estava mais distante do que nunca. Ela me olhou por um longo momento, seus lábios tremendo. Você não deveria estar aqui, Khalid. Não devia ter vindo. Sua voz estava fria, distante. Se você me ama, você vai embora agora. Eles vão te matar. Essas palavras caíram sobre mim como um soco. Laila estava com medo, e o medo dela não era só de Omar. Ela estava com medo de mim. Ela achava que eu não era capaz de entendê-la. E, naquele momento, eu percebi que eu não sabia de nada. Eu não sabia o que ela havia passado. Eu não sabia os horrores que ela havia vivido. Omar. Eu o deixei para trás, mas ele nunca desistiu de mim, Khalid. Ele vai te encontrar. Ele sempre encontra. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela tentava manter a compostura. Eu podia ver a dor nela, mas também via algo mais. Ela estava lutando contra a própria dor. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu dei um passo à frente, tentando tocá-la, mas ela se afastou, como se a simples ideia de me tocar a assustasse. Laila, eu não vou te deixar sozinha. Eu vim até aqui porque te amo. Você não tem que carregar isso sozinha. Minha voz era cheia de desespero. Eu sabia que ela estava em perigo, e, de algum modo, eu também estava. Ela virou o rosto, e suas mãos começaram a tremer. Eu não mereço seu amor, Khalid. Eu te arrastei para esse pesadelo, e agora você está aqui, com a vida dele em suas mãos. Eu não posso deixar isso acontecer com você. Eu sou um peso. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Laila não sabia o quanto ela significava para mim.
Ela achava que, porque seu passado era sombrio, ela não era digna de amor. Mas o que ela não entendia era que eu a amava exatamente por sua força, por sua coragem. Ela tinha sobrevivido a coisas que eu jamais poderia compreender, e eu estava disposto a ajudá-la a vencer qualquer coisa, qualquer inimigo. Foi então que ouvi o som de passos, leves, mais rápidos, vindo de trás. Algo estava se aproximando. Omar. Ele estava aqui. E eu sabia que não havia mais tempo. Layla estava certa, eu estava em perigo, mas não era o perigo que ela pensava. O verdadeiro perigo estava em minha própria mente. Eu estava começando a entender que, para salvar Layla, eu teria que enfrentar muito mais do que simplesmente o homem que a perseguia. Eu teria que confrontar o que ela carregava dentro de si mesma. Eu olhei para Layla uma última vez, com o coração batendo mais rápido, o medo começando a se infiltrar em cada célula do meu corpo. Então, eu ouvi o som das portas se fechando atrás de mim, e uma sombra se aproximou. Eu me virei rapidamente, pronto para enfrentar o que viesse, mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Omar apareceu na entrada da sala, sorrindo de forma arrogante. Você se aproximou demais, Khalid. Agora, a única coisa que você pode fazer é assistir. O que eu faria agora? A tensão me sufocava, e, antes que eu pudesse reagir, a realidade me atingiu com força. Omar não era apenas um inimigo. Ele era o início de uma guerra que eu não estava pronto para enfrentar. A escuridão da casa parecia se apertar ao meu redor enquanto eu encarava Omar. Ele estava ali, parado na entrada, com um sorriso malicioso no rosto, como se soubesse que já havia vencido. Ele sabia exatamente quem eu era e, pior, sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tinha o controle. Ele sempre teve. Você está brincando comigo, Khalid, Omar disse, sua voz grave e fria, cortando o silêncio da sala. Você pensa que pode simplesmente chegar aqui e salvar Layla? Ela não quer ser salva por você. Ela nunca quis isso. Você não entende nada do que está acontecendo aqui. Eu me senti como se estivesse prestes a perder tudo. A tensão no ar era palpável, e o peso de suas palavras se fixou em mim, afundando no fundo da minha mente. Mais uma coisa eu sabia com certeza, Layla precisava de mim. Não era só ela que estava presa nesse pesadelo, e eu também estava, agora, envolvido em uma teia de mentiras e traições que não compreendia por completo. Mas eu tinha que lutar, tinha que enfrentar isso de cabeça erguida. Olhei para Layla uma última vez, mas ela não me olhava de volta. Ela estava em silêncio, seu corpo encolhido, e seus olhos estavam perdidos, como se ela já tivesse se resignado àquele destino. Isso me partiu por dentro. Eu não podia deixá-la assim. Eu não podia deixar Omar ganhar. Omar deu um passo à frente, e sua presença era ameaçadora. Ele tinha a vantagem. Eu sabia disso. Mas ainda assim, algo dentro de mim se levantava, uma força que eu não sabia que tinha. Eu tinha que manter o foco. Layla estava ali, e ela precisava de mim. Eu não podia vacilar. Você realmente acha que pode lidar com o que está por vir? Omar riu, seu tom condescendente se arrastando pela sala. Você acha que pode nos enfrentar? Eu sou mais forte, mais inteligente, mais imbatível do que você jamais será. Layla sempre soube disso. Ela sabia que não havia como fugir de mim, mas ela nunca contou a você a verdade, não é mesmo? As palavras de Omar ecoavam em minha mente, me fazendo duvidar de tudo o que eu acreditava saber. Eu sabia que Layla tinha um passado sombrio, mas o que ele estava dizendo parecia uma grande mentira. Ela sempre me dizia que havia se livrado de tudo, que ela estava segura ao meu lado. Então por que ela não me contou? O que ela estava escondendo de mim? Eu sou o único que posso proteger Layla, Omar continuou, agora com um tom de voz mais suave, mas igualmente ameaçador. Você não tem ideia do que está lidando. Eu sou parte de algo maior, algo que vai além de você e de sua família. Você não vai conseguir competir com o que eu tenho. O que Layla e eu compartilhamos, e é algo que você nunca entenderá. Eu senti uma dor intensa em meu peito ao ouvir suas palavras, e, por um momento, meu mundo pareceu desmoronar.
Laila havia sido parte desse mundo? Ela havia se envolvido com esse homem, com essa organização, que parecia imbatível? As revelações começaram a se acumular, uma após a outra, e eu não sabia mais em quem confiar. Omar estava tentando me manipular, tentando me fazer acreditar que ela era dele, que ela não poderia ser minha. Mas eu não podia ceder. Eu não poderia deixar que Omar vencesse, que ele tirasse Laila de mim. Ela era minha esposa. Eu a amava. Olhei para Laila novamente, e dessa vez, vi algo diferente em seus olhos. Havia uma tristeza profunda, mas também uma chama de determinação. Eu sabia que ela ainda não estava completamente perdida. Eu não podia deixar que Omar ganhasse. O que você quer de mim, Omar? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme, apesar da confusão em minha mente. Por que está fazendo tudo isso? Laila foi embora de você. Ela te deixou para trás. O que você realmente quer com ela agora? Omar deu uma risada baixa e maliciosa. Você realmente não entende, não é, Khalid? Laila nunca me deixou. Ela sempre foi minha, mesmo quando pensou que podia escapar. Eu a marquei. Ela pertence a mim. Ela sempre soube disso, e foi por isso que ela fugiu, para tentar escapar do que era inevitável. Eu olhei para Laila, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa. Mas ela permaneceu em silêncio, e o vazio em seus olhos foi mais do que eu podia suportar. Omar tinha algo sobre ela, algo que ela não podia quebrar. Ela parecia indefesa diante dele, e aquela sensação me corroía. Você precisa deixar ela ir, Omar. Laila escolheu estar comigo. Eu a amo. Não há mais espaço para você na vida dela, eu disse com mais firmeza, tentando manter o controle. Mas Omar não parecia impressionado. Ele deu um passo à frente, agora mais próximo de mim, e eu senti o perigo em sua presença. Você acha que me desafiar vai mudar alguma coisa, Khalid? Omar disse, sua voz baixa e ameaçadora. Eu posso destruir sua vida em um piscar de olhos. Eu posso arruinar tudo o que você tem. E ainda assim, ela será minha. Ela sempre será minha. Eu senti a raiva começar a crescer dentro de mim, e um ímpeto de vontade de lutar surgiu. Eu não podia deixar que ele me manipulasse mais, que ele destruísse o que eu tinha com Laila. Eu daria tudo para ela. Eu daria a minha vida. Mas antes que eu pudesse reagir, um som abafado ecoou pela casa, vindo do lado de fora. Omar pareceu se alertar. Ele olhou para a porta, e sua expressão mudou de confiança para cautela. Parece que alguém está chegando. E você não vai gostar de quem é, ele disse, com um sorriso frio no rosto. Ele fez um gesto com a mão, como se tivesse dado ordens silenciosas. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a porta da casa se abriu bruscamente. E então, uma figura apareceu à entrada, que fez o meu sangue gelar. Era alguém que eu nunca esperaria encontrar ali. A figura à entrada parecia uma sombra do passado. Eu a reconheci imediatamente. Meu corpo inteiro congelou. Omar sorriu. Aqui está ele, Khalid. O homem que você tanto temia, aquele que sempre esteve por trás de tudo isso. Eu olhei, atônito, para o homem que estava agora à minha frente, e o mundo parecia parar por um momento. Eu nunca imaginei que o verdadeiro inimigo seria alguém tão próximo. Agora, você entende, Khalid? Omar disse, com um sorriso de vitória. Este é o homem que realmente tem controle sobre tudo. Ele sempre teve. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que eu mal conseguia suportar. A figura à entrada da casa, alguém que eu nunca imaginei ver de novo, estava agora diante de mim. Omar sorria com um prazer quase cruel, como se soubesse exatamente o que aquela revelação faria comigo. Eu me sentia perdido, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim, e tudo o que restava fosse o vazio, a dúvida, e a crescente sensação de que não sabia mais em quem confiar. O homem diante de mim, aquele que Omar havia apresentado com um sorriso malicioso, era nada menos que Rami Al-Karim, um velho aliado de minha família.
Durante anos, eu pensei que ele fosse um amigo próximo, alguém de confiança. Mas ali, naquele momento, ele era mais do que um aliado de Omar. Ele era a chave para entender toda a conspiração que se desenrolava ao meu redor. O homem que eu via como meu próprio irmão agora estava do lado de Omar. Ele não era apenas parte do passado de Layla, ele estava profundamente envolvido no meu próprio passado, no passado da minha família, e agora, ele estava manipulando tudo para derrubar tudo o que eu havia construído. Minha mente tentava processar a cena diante de mim, mas tudo o que eu conseguia ver era a expressão satisfeita de Romy, que parecia mais um espectador de um jogo cruel do que um homem que eu uma vez considerei de confiança. Surpreso, não é? Omar disse, com uma gargalhada baixa, enquanto Romy se aproximava. Romy e eu temos negócios inacabados, Khalid. Ele sempre soube o que estava acontecendo, mas preferiu se manter afastado. Até agora. Eu estava paralisado. Não conseguia articular nenhuma palavra. O choque era grande demais. Como ele pôde? Como Romy, que sempre esteve ao meu lado, podia ser parte disso? Ele estava aliado ao homem que tanto me fazia mal, aquele que queria destruir Layla. A mulher que eu amava. Romy deu um passo à frente, e, em um gesto que parecia quase natural, ele olhou diretamente para mim com um sorriso frio. Khalid, você é tão ingênuo quanto sempre foi. Achei que eu estivesse do seu lado, mas você nunca entendeu o verdadeiro jogo que estávamos jogando. Omar e eu somos parte do mesmo plano. Não importa o que você tente fazer, nós sempre estivemos à frente. E Layla, e bem, ela sempre soube que você não era a solução. Ela sempre foi um peão em um jogo maior do que você imagina. As palavras dele atingiram meu peito com força, e eu senti um peso esmagador em meu coração. Romy nunca revelou seus verdadeiros sentimentos, sempre parecia ser um aliado. Mas agora, eu via que ele havia sido uma parte importante de todo o sofrimento que Layla e eu estávamos vivendo. Não! Eu gritei, com raiva, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Você não pode estar dizendo isso, Romy. Você me traiu. Layla nunca quis isso. Ela nunca foi parte de seu plano. Mas ele me olhou com frieza. Layla nunca teve escolha, Khalid. Ela foi uma marionete desde o início. E você? Você é um bom garoto. Mas as coisas que você ama são fáceis de manipular, e eu sempre soube disso. Omar sabia disso também. Isso foi planejado. Ela era apenas uma peça, e você, meu caro, foi apenas uma distração para fazer você cair na armadilha. A raiva que eu sentia parecia consumir meu corpo, e eu dei um passo à frente, inconsciente de tudo ao meu redor, como se minha necessidade de entender a verdade fosse a única coisa que restava. Mas Romy não estava mais falando de maneira amigável. Ele parecia ter se livrado de toda a máscara que tinha usado ao longo dos anos. Você acha que Layla era apenas uma mulher sem história? Sem um passado? Ela estava sempre ligada a nós, Khalid. Você não viu. Ela nunca se afastou de nós. E quando você se casou com ela, você se tornou parte do jogo. Parte do que sempre fizemos. Eu a enviei até você. E agora, ela não pode mais escapar. Eu não sabia mais o que sentir. Romy. Omar, o que eles estavam fazendo? Como era possível que toda a minha vida fosse construída em mentiras, em manipulações que eu nunca vi? A mulher que eu amava, minha esposa, estava sendo tratada como uma peça de xadrez em um jogo de poder que ela não podia controlar. E eu? Eu estava sendo manipulado o tempo todo. Você não entende, Khalid, Omar interrompeu. O jogo não é sobre você ou Layla. O jogo é sobre o poder. O poder que vocês dois representam, mas que não tem controle. Romy e eu sabemos o que estamos fazendo. Nós sempre soubemos. E agora, você está apenas assistindo. Os dois homens estavam ao meu redor, e, enquanto as palavras deles martelavam na minha mente, uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu não sabia mais em quem confiar. A cada minuto, mais e mais segredos eram revelados, e,
com isso, mais e mais mentiras sobre a mulher que eu amava, sobre o homem que eu considerava meu aliado, começaram a surgir. Tudo o que eu acreditava ser real estava desmoronando, e, naquele momento, eu percebi que a busca por Layla não era apenas uma luta por amor. Era uma luta pela verdade. Uma luta para reconstruir tudo o que havia sido destruído. Eu sabia que Layla estava em perigo, mas também sabia que não seria fácil trazê-la de volta. Omar e Romy haviam arquitetado algo muito maior do que eu conseguia entender. E o pior de tudo, eles estavam me observando, esperando que eu cometesse o erro fatal. Eles estavam certos de que eu era apenas uma peça que poderia ser descartada. Omar olhou para mim com um sorriso satisfeito, como se já tivesse vencido a batalha. Agora, Khalid, você tem uma escolha a fazer. Você pode voltar para a sua vida, deixar tudo para trás e aceitar que Layla está perdida, ou pode continuar nesse caminho de destruição e, no final, perder tudo o que tem. A decisão é sua. As palavras dele soaram como um eco na minha mente, e eu senti que o peso delas me esmagava. Eu não podia deixar que Layla fosse perdida. Não podia permitir que o que ela e eu construímos fosse destruído por essas sombras. A decisão que eu tomasse agora definiria o resto de minha vida. Eu não vou desistir dela, eu disse, mais para mim mesmo do que para eles, minha voz firme, mesmo que o medo e a dúvida ainda me consumissem. Eu vou trazer Layla de volta. Não importa o que custe. Eu sabia que estava em uma encruzilhada. As palavras de Omar e Romy me assombravam, mas, naquele momento, havia algo mais forte em mim. Algo que não me permitiria recuar. Layla era minha esposa, e eu não a deixaria cair nas mãos de homens como eles. Mas, antes que eu pudesse dar um passo à frente, Romy me olhou com um olhar cruel. Então prepare-se, Khalid. O que você está prestes a enfrentar é mais do que você pode imaginar. Eu olhei para Romy, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Mas, de repente, os portões da propriedade se abriram, e eu ouvi o som de passos rápidos. Alguém estava chegando, e, antes que eu pudesse reagir, a silhueta de uma mulher apareceu à distância. O coração disparou no meu peito. Layla. Não, não podia ser ela. Mas era impossível ignorar a sensação de que, naquele momento, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu não sabia quem estava vindo, mas eu sabia que a última revelação estava prestes a surgir. E eu teria que escolher um lado, escolher como salvar Layla. Mas em quem eu poderia confiar agora? Aquelas palavras ainda ecoavam na minha mente: "Do que você está prestes a enfrentar é mais do que você pode imaginar." Romy e Omar tinham me jogado em um labirinto de mentiras e conspirações, e eu estava começando a perceber que minha luta para salvar Layla não era apenas uma questão de amor. Era uma questão de sobrevivência, tanto para ela quanto para mim. A verdade estava se desdobrando diante dos meus olhos, mas a cada revelação, mais uma camada de dor e dúvida era acrescentada ao que eu acreditava ser minha vida. O homem que eu considerava meu irmão, Romy, e o homem que havia sido a sombra de Layla, Omar, agora estavam entrelaçados em uma rede de engano e violência, e eu estava no meio dessa guerra. Eu olhei para Layla, ainda distante, sem saber o que fazer. Eu não podia forçá-la a voltar. Não podia simplesmente exigir que ela tomasse uma decisão sobre nós sem entender as cicatrizes profundas que ela carregava. Ela não estava mais a mesma mulher que eu havia conhecido. Ela era mais que uma esposa. Ela era uma mulher marcada pelo passado, presa em uma teia de manipulação e medo. Mas, mesmo assim, o amor que eu sentia por ela não havia diminuído. Eu a amava, e isso me dava força para continuar. Mesmo sabendo que o caminho à frente estava cheio de mais sacrifícios do que eu poderia imaginar, eu estava pronto para lutar, fazer o impossível, se necessário. Depois da revelação de Romy, meu mundo parecia mais uma guerra do que uma história de amor. Eu sabia que precisava agir rápido. Omar e Romy não seriam complacentes comigo ou com Layla. E o tempo estava se esgotando. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu não deveria ser tão impulsivo. O que Layla precisava de mim agora era mais do que um cavaleiro vindo para salvar o dia. Ela precisava de alguém que a entendesse, alguém que estivesse disposto a fazer sacrifícios por ela.
Eu sabia que eu não era o único a sofrer, e minha missão agora não era apenas trazê-la de volta para a minha vida, mas ajudá-la a se encontrar novamente. E para isso, eu teria que sacrificar mais do que eu poderia prever. Voltar atrás nunca foi uma opção para mim. Eu sabia que Omar estava mais perto de nós do que imaginávamos, e sua rede de influências se estendia por lugares que eu não poderia acessar facilmente. Eles estavam observando cada movimento meu, e qualquer erro que cometesse poderia ser fatal. O amor por Layla me fazia querer saltar de cabeça para o abismo, mas minha mente estava me dizendo que eu precisava ser mais estratégico. Ela estava em perigo, e eu não podia colocar sua vida ainda mais em risco. Mas o quanto seria difícil deixá-la ir? O quanto seria difícil fazer o sacrifício de dar-lhe a liberdade para escolher seu próprio caminho, mesmo sabendo que isso significava me afastar dela. Eu sabia que, para salvar Layla, eu teria que fazer o maior sacrifício da minha vida. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordado, pensando sobre tudo o que havia acontecido até agora. Olhei para as estrelas no céu, sentindo o peso das escolhas que eu teria que fazer. A verdade era clara agora, eu tinha que deixar Layla escolher. Não podia mais forçá-la a ficar comigo. Não podia mais agir como se fosse fácil para ela aceitar tudo o que havia acontecido, tudo o que ela havia passado. Eu precisava ser forte para ela. Eu precisava deixar que ela se curasse, mesmo que isso significasse que ela seguiria seu próprio caminho, longe de mim. No fundo, meu coração ainda ansiava por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a amava o suficiente para deixá-la ir. O peso de tudo o que havia acontecido até agora parecia um fardo insuportável, e, enquanto eu olhava para o vazio da noite, percebia que a verdadeira batalha não era contra Omar ou Romy. A batalha era contra a minha própria vontade de controlar o que eu mais amava. Layla precisava ser livre, e eu precisava deixar que ela fosse. De manhã, decidi que iria até ela. Mas não para forçá-la a voltar para mim. Eu iria até ela para dar-lhe a escolha que ela merecia. Para dizer a ela que, independentemente do que acontecesse, eu sempre estaria lá para ajudá-la a se encontrar novamente. Porque o que eu mais queria para Layla não era uma vida de medo ou subordinação. O que eu queria para ela era a liberdade. A liberdade de ser quem ela realmente era. Eu fui até o esconderijo onde Layla estava, aquele lugar isolado onde ela estava protegida, mas também mantida à distância do mundo. Eu sabia que Omar ainda estava por perto, observando, esperando. Mas a única coisa que eu queria naquele momento era vê-la. Olhei ao redor, mas ninguém parecia estar à vista. O ar estava denso, como se o mundo inteiro estivesse suspenso em um único momento de tensão. Quando finalmente entrei na sala onde Layla estava, eu a encontrei sentada perto de uma janela, olhando para o horizonte. Ela não parecia surpresa de me ver, como se, no fundo, soubesse que eu não poderia deixá-la ir tão facilmente. Mas a tristeza nos olhos dela me cortou. Ela estava em guerra consigo mesma, e eu sabia que tudo o que eu fizera até aquele momento parecia empurrá-la para longe de mim. Você veio, Layla disse, sua voz baixa, quase uma confissão de algo que ela não queria mais esconder. Ela se virou para me encarar, mas havia algo distante em seu olhar. Algo que eu não podia alcançar, não importa o quanto tentasse. Eu não vim para levar você de volta, Layla, eu disse, minha voz quase um sussurro. Eu vim para que você tenha uma escolha. Eu vim para que você saiba que, não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para você. Mas, se você quiser seguir um caminho diferente, eu vou te apoiar. Ela olhou para mim, e por um longo momento, o silêncio pairou entre nós. Eu sabia que ela estava lutando com tudo o que havia acontecido, e o que ela realmente queria. Omar e Romy haviam arruinado tanto. Eles haviam destruído a confiança que existia entre nós. Mas havia algo mais ali, algo que não poderia ser desfeito com palavras. Ela precisava de tempo, e, mais do que isso, ela precisava saber que ela não estava mais sozinha. Que não precisava carregar aquele fardo sozinha. Finalmente, ela falou, sua voz quebrando um pouco. Eu não sei o que fazer, Khalid. Eu não sei se posso ser a mulher que você espera. Eu não sei se sou capaz de me libertar do que aconteceu.
do que Omar me fez passar. E você merecia algo melhor. Eu dei um passo à frente, colocando minha mão suavemente sobre a dela. Você é a única mulher que eu quero. Eu não preciso de perfeição, Layla. Eu só preciso de você, por quem você é. Não importa o que tenha acontecido. O que importa é o que você vai fazer agora. E eu estarei ao seu lado, seja qual for a sua escolha. Ela olhou para mim com uma expressão cheia de dor e gratidão. Eu não sei se sou digna de todo esse amor, Khalid, mas, mesmo assim, você me faz querer tentar. Ela olhou para mim pela última vez, e naquela fração de segundo, tudo parecia estar se encaixando, como se o universo estivesse me dizendo que eu não tinha controle sobre o que aconteceria a seguir. Layla precisaria fazer sua escolha. Eu sabia que não poderia forçá-la. E talvez, só talvez, essa fosse a escolha mais difícil que eu já teria que fazer. Quando Layla me olhou, algo mudou em seus olhos, algo que eu não sabia como interpretar. Ela não disse nada, mas, ao se virar lentamente e sair da sala, eu soube que ela estava prestes a tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. E enquanto eu esperava por sua resposta, o som distante de passos atrás de mim me fez congelar. Omar estava mais perto do que nunca. A pergunta que me assombrava agora não era mais sobre Layla, mas sobre mim, e eu conseguiria protegê-la antes que fosse tarde demais? Eu sabia que aquele momento estava chegando, mas não estava preparado para o impacto que ele teria em mim. O medo de perder Layla tinha sido uma constante ao longo de toda a minha jornada, mas o que mais me assombrava não era a ideia de perdê-la. Era a ideia de que, ao enfrentarmos tudo o que passamos até agora, o que restaria entre nós? O amor ainda seria suficiente para superar tudo? Ou o que tínhamos havia sido irremediavelmente quebrado? As palavras de Omar e Romy ainda estavam ecoando em minha mente, tentando me fazer acreditar que nada do que eu tivesse feito ou tentasse fazer seria suficiente. Eles tentaram me destruir, tentando corroer a confiança que eu tinha em Layla. Mas, no final, o maior inimigo não era nem eles. Era o que já havia sido semeado entre nós, a dúvida, a desconfiança, o medo de não sermos suficientes um para o outro. Naquela noite, a casa estava quieta. Eu estava deitado na cama, mas não conseguia dormir. O peso da decisão de Layla ainda pairava no ar, e eu não sabia o que viria a seguir. Ela estava ali, ao meu lado, mas ainda havia uma distância invisível entre nós, uma barreira de dor e medo que nós dois carregávamos. Eu queria que ela fizesse a escolha de ficar, de ser minha, mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso não era justo. Layla não era minha propriedade. Ela tinha o direito de decidir sua vida, mesmo que isso significasse que ela escolheria um caminho sem mim. Fui até o escritório, onde a noite parecia mais fria. Eu precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim. Omar e Romy haviam nos testado de maneiras que eu nunca imaginei. Eu sabia que as cicatrizes que Layla carregava eram profundas, mais do que eu poderia imaginar. Ela havia sido uma vítima, mas também tinha sido forte, muito mais forte do que eu poderia ser capaz de entender. Eu estava apaixonado por ela, mas agora eu precisava ser mais do que isso. Eu precisava ser o homem que ela precisava, não o homem que eu queria ser para ela. A noite se estendeu, e minha mente continuava a girar em torno da mesma pergunta: o que aconteceria agora? Eu estava pronto para lutar por Layla, mas o que mais eu teria que sacrificar? O que mais eu teria que deixar para trás para vê-la livre de seus próprios fantasmas? Era então, enquanto eu ainda refletia sobre isso, que ouvi o som de passos leves na direção da porta. Eu me virei, e vi Layla entrar, com um olhar sereno e um pouco distante, mas também com uma semblante de resolução. Algo em seus olhos me dizia que ela havia tomado sua decisão, e que, independentemente de qual fosse, ela estava pronta para seguir em frente. Eu me levantei imediatamente, meu coração acelerando. Layla, e minha voz falhou por um momento, cheia de emoção reprimida. Eu sabia que ela estava em uma batalha interna, que ela precisava de tempo para entender o que ela queria para a sua vida. Mas, naquele momento, algo havia mudado nela. Havia uma calma em seus olhos, uma confiança que eu não tinha visto antes. Ela se aproximou de mim, seus passos silenciosos no chão frio.
Quando chegou perto, ela me olhou com uma leve tristeza, mas também com uma ternura que me fez sentir que o peso da decisão estava prestes a se dissipar. Khalid, e ela começou, sua voz baixa, quase uma confissão de algo que ela não queria mais esconder. Ela respirou fundo antes de continuar, como se estivesse se preparando para dizer algo que mudaria o curso de nossas vidas. Eu te amo. Sempre te amei. Mas o que aconteceu com a gente, com tudo isso, me fez perceber que precisamos de mais do que apenas amor para sermos felizes. Precisamos de confiança. Precisamos nos libertar de tudo o que nos prende, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Eu estava em silêncio, meu coração batendo forte. Eu sabia que ela estava prestes a me dar uma resposta, mas não sabia o que esperar. Eu sabia que as palavras dela seriam decisivas para nós dois. Ela deu um passo mais próximo e, por um momento, parecia hesitar. Eu a observava, meus olhos fixos nela, tentando entender o que estava acontecendo. Ela estava em conflito, e isso era claro. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais em seu olhar. Algo que me dizia que ela sabia que, independentemente da escolha que fizesse, haveria um novo começo para nós dois. Não em nossa antiga vida, mas em algo novo, algo que nós dois teríamos que construir, de forma diferente, mais madura, mais verdadeira. Khalid, eu não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu, ela disse, sua voz quebrando levemente, mas com uma honestidade palpável. Eu não sei se posso voltar atrás e esquecer o que Omar fez comigo, tudo o que ele me forçou a ser. Mas eu sei que preciso ser livre. Livre para ser eu mesma. Livre para escolher minha vida. E isso, Khalid, não tem a ver com você ou com qualquer outra coisa. Tem a ver comigo. Eu sei que te machuquei, e eu sei que você me machucou também. Mas, para que nós dois possamos ser felizes, precisamos nos libertar do que nos prende. Precisamos de tempo. E talvez, em algum momento, possamos olhar para trás e ver que tudo isso fez parte da nossa jornada, mas que não precisamos carregar os erros para sempre. Eu olhei para ela, e pela primeira vez, compreendi completamente o que ela queria dizer. Layla não estava me deixando, não estava escolhendo o passado sobre o presente. Ela estava me dizendo que, para que nós dois pudéssemos ser verdadeiramente livres, precisávamos liberar a nós mesmos das correntes do medo e da culpa. Eu sabia que ela tinha razão. O que nós dois passamos não podia ser apagado, mas também não podia nos definir para sempre. Era hora de sermos mais fortes do que os erros que cometemos. Eu entendo, eu disse, minha voz agora mais firme, mais tranquila. Eu te amo, Layla, e, se precisar de tempo, eu te dou o tempo que você precisar. Eu só quero que você saiba que, não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para você. Mas, se você quiser seguir um caminho diferente, eu vou te apoiar. Ela olhou para mim com uma expressão cheia de dor e gratidão. Eu não sei se sou digna de todo esse amor, Khalid, mas, mesmo assim, você me faz querer tentar. Ela olhou para mim pela última vez, e naquela fração de segundo, tudo parecia estar se encaixando, como se o universo estivesse me dizendo que eu não tinha controle sobre o que aconteceria a seguir. Layla precisaria fazer sua escolha. Eu sabia que não poderia forçá-la. E talvez, só talvez, essa fosse a escolha mais difícil que eu já teria que fazer. Finalmente, Layla se afastou, caminhando em direção à porta. Ela não estava fugindo. Ela estava se afastando, mas de uma maneira que me dava espaço para respirar, espaço para entender que o nosso amor não precisava ser um fardo. Era algo que, no futuro, poderia ser renovado, mas não da maneira como as coisas estavam antes. Eu sabia que esse momento era o fim de um ciclo, e o começo de algo novo. Quando Layla saiu pela porta, eu fiquei ali, parado, em silêncio. O som de seus passos se apagando no corredor foi como uma eternidade em meus ouvidos. E, quando a porta se fechou suavemente atrás dela, uma sensação de fim me tomou, mas ao mesmo tempo, um leve alívio. Não seria fácil, mas eu sabia que nós dois precisávamos de tempo. O que viria agora não era sobre resgatar o que tínhamos, mas sobre reconstruir o que podíamos ser, separados ou juntos.
Foi quando o telefone tocou, a tela do celular iluminando o quarto com um número desconhecido. Antes que eu pudesse atender, a mensagem apareceu: se você quer realmente acabar com isso, Khalid, saiba que você está apenas no começo. O pior está por vir. As palavras eram claras, e algo me dizia que Omar ainda estava mais perto do que eu imaginava. Mas, independentemente do que viesse, Laila e eu já tínhamos feito nossa escolha. O que o futuro nos reservava, eu não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza: o fim dessa história já estava escrito. Ou melhor, o começo de um novo capítulo.